losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser mais um vlog. E dessa vez, das minhas aulas online, eu tô indo presencial, mas semana passada eu tive aula online, porque na minha turma tem mais gente do que pode dentro da sala de aula, presencialmente. Então, às vezes algumas pessoas vão ficar em escala, que foi o meu caso nessa semana. A primeira aula que eu tive foi de Química e confesso pra vocês que tá chegando o final do ano, já fecharam as minhas notas do colégio, eu fui bem em tudo, não precisei fazer recuperação em nada, que bom. Mas, então, por isso, muitos professores não estão dando matéria no momento de aula. Os poucos professores que estão ainda dando bastante matéria é nas aulas de Química, Matemática, Português e Física, que eu não gosto muito, mas enfim. E daí eu tava assistindo a aula de Química. A minha aula de Química foi no meu primeiro período. E daí eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer normalmente. Eu fui primeiro pra aula e daí depois no intervalo entre uma aula e outra eu preparei o meu café da manhã. Não é o que eu costumo fazer, mas nesse dia eu tava cansada, assim, acordei, me enrolei pra acordar, na verdade, então eu fui direto pra aula, que era uma aula que tinha conteúdo, então eu preferia não perder, né? Então fiz meu café logo depois que acabou essa aula e um pouquinho antes de começar a aula seguinte. Depois de Química, tive aula de redação, que eu acabei não gravando pra vocês, e em seguida tive aula de Educação Física. Fazia tempo que eu não tinha aula online de Educação Física, mas no fim deu tudo certo, consegui fazer os exercícios que o professor solicitou. Depois eu fui para minha aula de matemática e a professora fez algumas questões com a gente, né? Pediu pra gente fazer e depois foi solucionando. Questões que já caíram no Enem anteriormente, de conteúdos que a gente já viu. E, inclusive, ninguém pediu, mas eu vou dar minha opinião aqui sobre o primeiro dia de prova do Enem. Eu tô gravando esse vídeo eu tô editando, na verdade, esse vídeo na semana entre a primeira e a segunda prova, então eu já fiz a primeira prova. Eu sou treineira, então tá tudo de boa, se eu não tô nervosa com o meu resultado nem nada, eu fiz mais pra conhecer o ambiente da prova e a prova em si. Mas, queria dizer que achei muito interessante o tema da redação, mas ficou muito em aberto por causa justamente dos textos motivadores que não ajudaram em absolutamente nada. Então eu fiquei bem frustrada com isso, porque meu objetivo era ir bem na redação, pra mim ver se tá realmente fluindo o que eu tô estudando pra redação, que eu me dediquei bastante nos últimos tempos pra isso. E daí fiquei decepcionada com o tema. De resto, achei a prova bem tranquila, mas muito, como é que eu posso dizer, muito maçante, muito texto e muito tempo parado, sentado na frente da prova para fazer. Isso é uma questão de me acostumar a fazer simulados, que eu vou ter que adquirir essa prática no ano que... I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first... Depois que acabaram as minhas aulas do dia, eu almocei e levei a Luna pra passear. E depois vocês vão ver um pouquinho. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Luna pra passear, organizei minha escrivaninha. Eu resolvi anotar no meu bullet journal o que faltava fazer de tarde e deixei como principal para fazer exercícios de português que o professor havia passado durante a aula. Ele tinha solicitado que a gente fizesse para na próxima aula ter a correção. Daí eu imprimi as folhas, eram umas 4 folhas, se eu não me engano, de exercício, e fiz e vou mostrar para vocês aí. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling... Vocês, como estão sendo as aulas? Porque aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, as aulas estão sendo de forma presencial, mas em alguns locais, que nem na minha escola, não tem espaço suficiente para ter distanciamento de 1 metro. Então a gente faz escala ainda, né? Então ainda tem online e presencial. E eu queria saber de vocês como é que tá aí, se vocês continuam no modo online, se vocês estão no presencial. E até assim, se vocês ainda estão tendo aula, porque já estamos quase em dezembro, né? Então tem gente que eu sei que eu conheço, sim, que já não tá mais tendo aula. Eu, por exemplo, tô tendo dias letivos, tô tendo aula, mas já acabaram todas as minhas provas e conteúdos, já tô passada de ano. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah.
tell me something I don't coming undone in the long run, coming undone in the long run, coming undone in the long run, coming undone in the long run. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't already undone in the long run, coming undone in the long run, coming undone in the long run, coming undone in the long run. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't. Baby girl, tell me something I don't. Baby girl, tell me, baby girl, tell me undone in the long run, coming undone. Terminei de fazer os meus exercícios de português. Eu tinha alguns exercícios de matemática que eu pretendia fazer também, mas deixei para outro momento, pelo menos não gravei durante o vídeo, deixei para o dia seguinte fazer. E queria então agradecer quem ficou até aqui no vídeo. Espero que tenham gostado. Se tu gostou, não deixa de curtir, te inscrever no canal. Como vocês já sabem, eu sempre digo, para não perder os próximos vídeos por aqui, gosto sempre de trazer estúdio vlog, dicas de livros, bullet journal e, enfim, todo esse mundo relacionado aos estudos e aos livros. Então, até o próximo vídeo e obrigada por ficar aqui até o final.